Olá, meus amigos, minhas amigas, muito obrigado. Quero agradecer muito à Prefeitura de Santana de Parnaíba, projeto da Lei Aldir Blanc. Esse projeto em si é a prevenção na dança. O intuito desse projeto é fazer com que você, aí do outro lado da telinha, quando for fazer aulas online, prestar muito atenção e ter um foco muito grande, porque nas aulas, principalmente dessa modalidade, que é o balé clássico, precisa realmente de uma atenção maior. E o que seria essa atenção maior? Essa atenção maior porque quando a aula já é presencial, nós que participamos dessa aula, existe muita correção. E um exercício feito errado pode prejudicar a sua saúde. Então, eu, professor Carlos, estou aqui nesse projeto, juntamente com a professora Etienne, né, nós dois estamos aqui nessa parceria para fazer esse projeto, para que vocês, quando fizerem aula online, tenham exatamente esse cuidado que é muito necessário na hora de fazer as aulas online. Por quê? Porque as aulas online o professor está à distância, então ele não vai conseguir te corrigir perfeitamente. Ele vai te passar os exercícios, mas só você que está aí do outro lado vai poder corrigir a sua postura. Principalmente na modalidade do balé clássico, juntamente com a professora Etienne. Professora, fique em sexta posição para mim, por favor. O cuidado essencial para você que está fazendo aula é ter uma roupa confortável, só que não só roupa confortável. Principalmente no balé clássico, precisamos das vestimentas do balé clássico, que é o colã, o coque, para o cabelo não ficar batendo no rosto, né? Isso é muito importante. O colã para mostrar a linha do quadril, né? A meia calça para poder estar aparecendo muito bem os joelhos. Tá vendo? Eu preciso que apareça os joelhos, principalmente para o professor que está em vídeo. Tá? Você vai ter que pensar 2 vezes mais quando estiver fazendo aula online, porque é você que vai ter que ter esses cuidados. O cuidado principal com os joelhos e os pés. Da modalidade do balé clássico, nós teremos a barra, o centro e diagonal. O cuidado essencial de fazer os exercícios na barra. Por que fazer os exercícios na barra? A barra ele é o aquecimento do balé clássico. Na maioria das vezes, os bailarinos não gostam de fazer a barra. Não é que não gostam, né? Fica um exercício muito chato. A barra ele é muito essencial para que você faça um excelente aquecimento e alongamento, a preparação dos músculos. Principalmente, o que acontece muito com as lesões dos bailarinos é o ligamento cruzado do joelho, sempre pode estar rompendo, e os tendões. Acontece muito de muitos bailarinos se lesionar por causa disso. Então, o cuidado essencial, fazer esse aquecimento e esse alongamento para que você possa executar os exercícios do centro e diagonal, ou até mesmo fazer. Uma coisa que eu vejo bastante em bailarinos é fazer o grand écart ou espacate, como todo mundo conhece, né? Fazer logo sem aquecimento. Nunca, nunca faça isso só para demonstrar ou para aparecer para as pessoas. Não, faça sempre o aquecimento antes, porque uma lesão dessa vai te custar uns 6 meses de recuperação. Então é importante você que já não saia fazendo, eu consigo fazer o alongamento e faz o grand écart. Grand écart significa grande abertura. Então, esse grand écart, para você não sair fazendo logo sem um aquecimento, não. Faça o aquecimento, você precisa preparar a musculatura, avisá-la que você vai fazer essa grande abertura. Tá? Isso é muito essencial para você que está aí do outro lado, tá? Os alunos, né, que vão fazer a aula, principalmente a aula online, ou que estão em casa, nunca faça essa grande abertura sem aquecer a musculatura com antecedência. Tem que avisar a musculatura que
você vai fazer essa grande abertura. Porque senão, um rompimento dos ligamentos aí, você vai ficar aí no mínimo uns 3 a 6 meses só em recuperação. Acontece muito em muitos bailarinos que não fazem esse aquecimento e acabam tendo esse tipo de lesão. E essa lesão, ela não curada muito bem, ela vai te causar um trauma futuramente, tá? Esse futuramente, eu digo, depois de 4 ou 5 anos, que uma lesão que não foi recuperada, ela vai se agravar futuramente, né? Por exemplo, muitos alunos com tendinite, muitos alunos com artrose, artrite, e aí acabam tendo que parar com a dança em si para poder, por causa desse tipo de doença. Aí o que acarreta isso? É uma coisa que não foi curada com antecedência lá atrás. Por quê? Por causa de fazer uma excelência, um aquecimento muito bom para fazer os exercícios. Voltando para cá, essa responsável aqui, que é a barra, ela é responsável por isso, por fazer tudo isso, aquecer e preparar os músculos para que você venha começar a dançar no centro e na diagonal. Voltamos para cá de novo, né? A postura, no caso, você que está fazendo aula online. Essa postura, ela é essencial. Pode apoiar a mãozinha aqui na barra, professora? Isso. A postura essencial. O professor, ele vai te passar os exercícios, ele vai falar para você a correção. Mas você, que está aí do outro lado da telinha, precisa se educar muito. Postura. A coluna tem que estar reta, tá? Aí o professor fala, a barriga para dentro. Sim, a barriga para dentro vai ser para que o quadril fique para baixo e a postura da coluna fique reta, tá? Quando a coluna ficou reta, aí podemos começar os exercícios. Por isso que o professor fala muito, barriga para dentro, encaixa o quadril. Encaixar o quadril significa que a coluna vai ficar reta. Então, essa postura começamos na parte da postura, essa é a parte da prevenção. Começamos bem, os exercícios vão bem. Começamos mal, aí a postura começa a prejudicá-los, né? Então, por isso mesmo, os ombros abertos, barriga para dentro, aí o quadril encaixado. O quadril encaixado, a coluna está lá retinha, maravilha. A preocupação com os joelhos, que aqui que é a atenção maior agora para esse tipo de prevenção, tá? Porque aqui nós temos o ligamento cruzado, e esse ligamento cruzado, dependendo se você fizer o exercício errado, romper um desses ligamentos, só cirurgia. Aí eu falo para você que realmente, aí eu dou tchau para você na dança. Para que isso não aconteça, nós estamos aqui. Então, essa preocupação maior com toda a postura, para que não tenham nenhuma lesão, tá? Essa é a preocupação maior. E, principalmente, não só com esse tendão aqui do joelho, como nós temos o tendão de Aquiles, ok? Tendão de Aquiles aqui, ó, ele é o responsável pelos saltos. É esse tendão aqui que ele é responsável pelos saltos dos bailarinos. E bailarino dançando salta muito. Então, é ele que é o responsável pelos saltos. E é o cuidado maior com eles, porque rompeu eles, aí eu vou falar para você que pode colocar 6 meses de tratamento. E mesmo assim, a recuperação não é 100%. Então, eu digo para vocês aí do outro lado aí, que a atenção maior também para os tendões. Por isso, é essencial fazer um excelente aquecimento. A barra para essa modalidade do balé clássico é muito importante, para que todos os exercícios sejam desenvolvidos, para que você não seja prejudicado na sua saúde e consiga dançar de uma forma muito melhor. Então, estamos aqui. Educou, quando o professor estiver passando os exercícios para você, corrigiu totalmente a postura, lembrando que desde a roupa tem que estar totalmente identificado para o professor, por isso que as bailarinas usam colã.
E essa meia calça rosa, que é para poder ver bem os joelhos. Então, o professor tem essa dimensão aqui referente ao quadril, viu os joelhos, conseguiu ver os pés. Ótimo, esse é o passo 1. Passo 1 feito, ótimo. Agora vamos começar a aula. Aí sim, pordebrar e 1 e 2. Só nesse pordebrar, ele tem que lembrar de de tudo aquilo que foi falado com antecedência. Postura, joelho, quadril e os pés. Quando o primeiro exercício de aquecimento da barra, fora o aquecimento, nós chamamos o demi-plié. Faça para mim, professora, demi-plié. E esticou. O demi-plié, ele é uma pequena flexão dos joelhos. O que é essa pequena flexão dos joelhos? É o começo do aquecimento. Nós vamos preparar os músculos do quadríceps, tá? E vamos começar a preparar os tendões aqui embaixo. Ó. Então, demi-plié. Esticou. Comecei a preparar os músculos do quadríceps. Professor, o que é quadríceps? É os músculos da coxa. Quadríceps, porque são 4 músculos e eles que protegem o maior osso do corpo, que é o fêmur. Tá? Então, nós vamos começar a preparar ele. Ó. Demi-plié. Ó, só no demi-plié, esticou. Ele é uma pequena flexão dos joelhos, e onde os calcanhares não saem do chão. Então, pequena flexão dos joelhos, onde os calcanhares não saem do chão. Os calcanhares não saindo do chão, o que acontece? Começamos a preparar um tendão. Começamos a aquecer a coxa e estamos preocupados aqui com o tendão de Aquiles, que é aquele que eu falei que é responsável pelos saltos. Então, demi-plié e estica. Aí o que acontece? Demi-plié, grand plié. Demi-plié e estica. Esse grand plié é onde vai forçar mais o tendão de Aquiles, tá? E aí começou a preparação deles. Aí o grand plié. Isso estamos apenas no demi-plié e grand plié. Para quem já faz o curso, a modalidade de balé clássico, ou está fazendo aula de balé, essa é a importância. Começamos a preparar os músculos, cuidado com o joelho e o tendão. Lembrando novamente que você que está fazendo aula online, que o professor ele não está presente, no meu caso aqui, que eu estou próximo, toda vez que nós estamos dando aula de balé, a gente corrige o tempo todo e lembrando sempre o aluno que olha a postura, encaixa o quadril, olha as costas, abre os ombros, olha o cotovelo. Como o professor está online, ele não está junto com você. E ele não vai ter como ficar te lembrando isso o tempo todo. Então, o que acontece? Você aí do outro lado da telinha, quando estiver fazendo aula online, tem que se preocupar muito, muito com isso. Estamos aqui no primeiro exercício ainda. Exercício da barra da modalidade balé clássico é feito no conceito barra, centro e diagonal. Isso na aula. Então, nós estamos aqui no primeiro exercício da modalidade do balé. Fizemos apenas o demi-plié, lembrando sempre o quê? Da postura, quadril, para poder fazer a abertura. Então, pordebrar 1, 2, e demi-plié, estica, plié, estica, demi-plié, grand plié, demi-plié e esticou. Tudo isso, quando o professor estiver passando para você aí do outro lado, você vai ter que se preocupar com encaixa o quadril. O quadril, que é o último, aí vamos falar aqui do último ossinho da coluna vertebral aqui, vamos falar o cóccix, ele tem que estar em cima dos calcanhares, para que a coluna mantenha-se o tempo todo reta, principalmente nesse exercício, também em todos os outros. No demi-plié, a coluna, o quadril, lá em cima dos calcanhares, esticou. Postura, ombros abertos, a coluna retinha, barriga para dentro o tempo todo. Professor, posso soltar a barriga enquanto
enquanto estou fazendo exercício? Não, porque se você soltar a barriga, desencaixa o quadril e a coluna fica torta de novo. Então, isso não pode acontecer, principalmente nos exercícios. Tem que manter o quadril encaixado o tempo todo. O tempo todo. Demi-plié, grand plié, demi-plié e estica. Professor, isso é um aquecimento? É o aquecimento. Estamos trabalhando a parte do quadríceps, trabalhando o fortalecimento do joelho e alongando os tendões. Essa é a preparação. Preparou? Olha que beleza, né? Agora sim vamos começar. Brabás, professor. Muito obrigado. Professora Etienne aqui do meu lado. Muito obrigado nesse grande projeto, para que vocês do outro lado tenham essa prevenção na dança. Principalmente a preocupação maior é nas aulas online. As aulas online, porque quando nós fazemos aula presencial, o professor ele consegue dar uma atenção melhor para todos os alunos e consegue fazer com que o aluno, corrigindo o aluno o tempo todo. Nós, quando estamos na sala de aula, a gente consegue visualizar o aluno, porque o aluno é difícil, quando ele está fazendo os exercícios, acaba não cumprindo uma dessas partes que é essencial para que você tenha uma boa aula e um bom aquecimento. Não tendo uma boa aula e um bom aquecimento, você pode aí estar ocasionando umas lesões. E uma coisa vai acarretando a outra. Você fazendo o exercício com a postura errada ou com os joelhos para dentro, professora, fica de frente para mim, por favor. Eu vou fazer bem pouquinhos, tá? Porque só para mostrar para eles o que seria um joelho errado. A preocupação dos bailarinos, para quem é aluno ou está fazendo aula, é abrir demais os pés e quando vai fazer, professora, coloca aqui a mãozinha na barra, isso. Abra o máximo que você puder a primeira posição, isso. Eu vou fazer bem rápido, tá? Só para os alunos compreenderem. Você vai colocar o joelho para dentro, ó, flexiona. Flexionando demi-plié e estica. Plié, pode fazer plié. Ó, plié, estica. Esticou, aí isso. Pode fechar um pouco mais os pés. O que acontece? Você fez uma torção. E isso prejudica muito o joelho e o calcanhar. Por quê? Os pés, vocês quando estão fazendo aula, se preocupam muito em abrir os pés o máximo que pode. Só que quando você faz, por exemplo, o exercício do demi-plié, fez o exercício do demi-plié, o que acontece? O joelho vem para dentro. E nessa linha, o joelho sempre acompanha a linha dos pés. Por exemplo, demi-plié. O joelho tem que ir acompanhando o pé. Esticou. Aí o exercício está correto. Aí sim o exercício está correto. Se você faz com o joelho para dentro, você faz uma torção e essa torção vai acabar ocorrendo é o começo da lesão. É como se trincasse. Trabalhar dessa forma errada e você começou a prejudicar o seu corpo, ele vai identificar que começou uma pequena lesão. E ele vai trabalhar em cima dessa lesão. Aí você vai fazendo todo o exercício. Ah, professor, eu não gosto de fazer muita barra. Não, tem que fazer esse aquecimento. Esse aquecimento, não só aquecimento, como fortalecimento, para que você venha dançar. Tá? Então, esse é um dos exercícios que pode prejudicar e causar lesão. Quando a gente faz o demi-plié e o joelho não acompanha o pé, o que acontece? Torção. O joelho para dentro, pé para fora. Você está parecendo que nem a roupa, você torce. Pegou uma roupa assim, ó, e torceu. E nisso que você torceu, lesão. Lembra do cruzado? Ó, do ligamento cruzado que eu falei lá no comecinho da explicação? Pode começar a prejudicar ele. Nós temos, além do ligamento cruzado, nós temos mais 2 tendões aqui também. Ó. Rompeu um desses tendões aqui, cirurgia.
tá? Então, essa é a preocupação maior, tá ok? Então, isso nós estamos, por enquanto, no demi-plié. Então, não pode fazer o demi-plié com o joelho para dentro e o pé para fora. Você, bailarino, que está aí do outro lado, sabe que, principalmente nas aulas online, o professor fala, demi-plié, esticou, grand plié. Não. Então, o que acontece? Não é só fazer o demi-plié e grand plié. Cuidado maior. Joelho na direção do pé, tá? Então, lá, demi-plié, professora. Isso, ó, o joelho apontando na direção do pé. Esticou. E no grand plié, lembrando, desde o quadril encaixado, postura, os ombros abertos. Aí nós vamos fazer a mesma coisa, ó, demi-plié, grand plié, demi-plié e estica. Tá? Fazendo os exercícios corretos, é certeza de não ter nenhuma lesão. Não tendo nenhuma lesão, você melhora até o seu rendimento quando for dançar. Tá ok? Esse passo 1, explicando para vocês qual é a importância de fazer os exercícios na barra e correto, tá? Fazendo os exercícios da barra, que é essencial para esse aquecimento, alongamento. Lembrando todo mundo que aquecimento é diferente de alongamento. Primeiro você prepara os músculos. Quando estamos em temperaturas, em épocas frias, a musculatura ela exige um pouquinho mais de aquecimento. Por quê? Porque você tem que avisar os músculos que você vai começar a fazer exercícios. Também tem que avisá-los, tem que acordá-los também. Então, é essencial você, aluno, que em épocas frias, tá, tem que aquecer com perfeição para poder avisar os músculos que você vai começar uma atividade física. Ok? Avisou os músculos que vai começar, porque de repente o professor vem dar aula para você e você não preparou os músculos. Chegou atrasado, correndo, e aí tem que fazer os exercícios correndo. Não faça isso. Precisa, mesmo que você chegou atrasado na aula, que não pode, tá? Principalmente na modalidade do balé clássico, tem que chegar um pouquinho antes para preparar isso e avisar os músculos para que isso não aconteça. Mas se caso, porventura, chegou atrasado na aula, não chega fazendo exercício de cara. Por quê? Porque você chegou e não preparou os músculos. A intenção nossa aqui nesse projeto é fazer com que você não tenha nenhum tipo de lesão. Saiba com excelência, porque é o que você não deve fazer. Ok? Então, começamos desse princípio. A barra. Aí, vamos lá, fizemos 1, 2. Professora, faça aqui um tandi para mim. Isso, ó. Começamos aqui no tandi. Joelho esticado, pé. Estamos trabalhando a força, trabalhando uma força interna. Agora fecha para mim, professora. Isso, pode fechar. Fecha. Isso. Essa força interna que nós estamos trabalhando é para fortalecimento da musculatura. Trabalhando essa força para que você vá dançar no centro. Lembrando que o conceito do balé clássico é barra, centro e diagonal. Fez os aquecimentos da barra, você vai para o centro para começar a fazer os exercícios do centro. Só que para passar pelo centro, é bom começar a aquecer os músculos, a fortalecer. Simplesmente num tandi aqui, tandi de novo, professora, estamos fortalecendo o pé, os quadríceps e o joelho aqui, dando essa grande força também no quadril, tá? Então, quadril, os músculos da coxa, panturrilha, pé. Fechou. Por que, professor, precisa fazer tudo isso? Porque no centro você vai precisar dessa força, principalmente para começar a levantar a perna ou para começar a dançar. Precisa dessa força. Ah, mas eu posso dançar sem precisar fazer essa força? Se você tiver com força na musculatura, você vai executar os exercícios com maior perfeição. E não tendo lesão. Essa é a preocupação maior na dança. Você se preparar melhor, ter uma excelência na execução dos exercícios, né? Principalmente nos passos. E, tendo essa preparação,
vai ser muito melhor a execução da dança. Fizemos o demi-plié e o tandi. Existe um outro exercício chamado GT, que é a sequência. Eu fiz plié, demi-plié, grand plié e o GT. O GT é o que vai dar uma força maior ainda, tá? No caso, para a musculatura da perna. Por exemplo, nos exercícios da barra, trabalhamos com excelência a parte dos membros inferiores. O que é os membros inferiores? Membros inferiores são tudo que é da cintura para baixo. Dessa cintura para baixo, nós temos aí todos os exercícios dos membros inferiores. A barra trabalha muito mais os exercícios dos membros inferiores. Por isso que há preocupação maior em não lesionar. Tá? Então, você que faz as aulas de modalidade do balé clássico, principalmente não pode ter preguiça de fazer a barra, porque é esse fortalecimento dos membros inferiores que vai te ajudar na hora de dançar. GT. Fechou. Viu que nesse passo, o exercício é feito com mais força ainda. No tandi, ele é feito com uma pequena força e o GT ele é feito com uma força maior. Por que é feito nessa força maior? Feito com essa força maior, você começa a visar os membros inferiores que algo será feito de começo de grande impacto. E esse grande impacto começa a preparar os músculos avisando que, olha, está começando a surgir coisas que vai ser maiores. Então, já começa a avisar, olha, está batendo na porta dos músculos, avisando eles que vai ter vai surgir grandes impactos futuros. Então, é o começo de avisar, ok? Então, lembrando sempre que, recapitulando, quando você estiver na barra, postura, ombros abertos e os pés, não pode, tá, fazer os exercícios com o joelho para dentro e o pé voltado para fora. Isso causa lesão. Não pode, de maneira alguma, tá ok? Então, só relembrando, recapitulando vocês. Para fazer fizemos o plié, tandi, GT. Aí, na modalidade do balé clássico, os exercícios são feitos para fora. E quando é feito para fora, nós chamamos ele de andeor. Fica de frente para mim, professora. Isso, junta os pezinhos em cesta. Isso. Esses somos nós no dia a dia. Nós estamos no balé, nós estamos chamando isso para dentro, né? E no balé nós fazemos exercício todo para fora. Isso. Executamos todos os passos nessa modalidade com os membros para fora, principalmente os membros inferiores, executando para fora, por quê? Para fortalecer mais a musculatura. Eu poderia fazer uns exercícios com os pés fechados? Fecha para mim, professora. Andedã. Só que aí eu não consigo fazer, tem umas linhas na modalidade do balé com excelência. Então, isso é o nosso andar no dia a dia, que nós chamamos de andedã. Esse andedã é o que nós fazemos no nosso dia a dia e no balé, quando é feito para fora, nós chamamos eles de andeor. Ok? A preocupação maior aí é para que a gente faça os exercícios virado para fora, e nesses exercícios virado para fora, quando você não faz ele com excelência, aí é onde acarreta as lesões. Quando a gente transfere toda essa parte dos exercícios para o andeor, que é esses movimentos para fora. Então, lembra sempre que, quando a gente fala em andeor, são os movimentos virados para fora. Ok? De novo aqui, professora. Corrigimos a postura. Lembrando vocês que a barriga para dentro, o quadril encaixado, ombros para fora. Falamos dos joelhos, quadril, a preocupação com os tendões e os dedos do pé. E os movimentos executados para fora. Ótimo. Lembrou tudo isso? Você que está fazendo aula online, você vai ter que lembrar disso por você mesmo. Tá? Porque quando o professor começar a passar os exercícios,
ele não vai ter tempo de corrigir isso durante a aula, porque imagina todo mundo fazendo, ele tem que passar os exercícios e isso acaba passando em branco. Eu vou dar um pequeno exemplo de que seria uma aula online e não vou nem corrigir nem nada. Então, professora por Debra 1, 2, demi-plié, estica, demi-plié, estica, grand plié. Parou. Eu falei os exercícios da maneira que uma aula online acontece, mas não falei para ela referente às correções da postura, que nós, quando estamos presencialmente, é fácil de corrigir. E quando o aluno está fazendo o exercício, a gente vem, corrige o braço, postura, abre os ombros, corrige o joelho. Na aula online já não dá mais para fazer. Por isso que nós estamos aqui nesse projeto, é para poder prevenir você. Quando o professor estiver passando somente os exercícios, quem tem que se preocupar com a postura e a correção são vocês que estão do outro lado. Ok? Esse foi um exemplo que nós demos para você aqui, referente a toda essa parte da correção, para que vocês executem os exercícios de uma forma correta e se preocupem muito com a postura. Lembrando novamente que não dá para fazer aula de qualquer jeito. Precisa do colã, da meia rosa, sapatilha. Professora, fica de frente para a barra, que eu vou dar um exemplo maior. Levanta para mim, coloca o pezinho para trás. Isso, aqui. Outra coisa importante é a sapatilha que vocês vão usar, principalmente quem trabalha, quem está fazendo aula. Tá vendo? Aqui nós temos uma sapatilha de 2 solas. Essa sapatilha de 2 solas, o tecido, pode deixar o pé aqui, isso, bem relaxado. Tá vendo? Ó? São uma sapatilha de 2 solas. Isso é importante também para trabalhar o pé. Aquelas sapatilhas de uma sola inteira, ela não é muito recomendada, por causa que quanto maior flexibilidade viver aqui no meio do pé, melhor para você fazer as aulas e os exercícios que tem aqui referente ao tandi, GT, rondejant, né? Então é mais fácil para dançar. Sempre recomendado é a sapatilha de 2 solas, tá ok? Ó, 2 solas, porque assim você consegue ter uma mobilidade melhor no meio do pé. Avisado também essa parte. Então esse cuidado é muito grande. Ok? Então, fizemos o começo. Demi-plié, grand plié, tandi e GT. Agora, vamos fazer um terceiro exercício aqui, agora que é chamado rondejant. Que ele é a continuidade do tandi e do GT. Tandi. Aí, dessa vez agora, eu não tiro o pé do chão. O rondejant, ele significa, tá vendo? Ó, o rondejant, ele é esse passo aqui do balé clássico, a gente não tira ele o dedinho do pé no chão, leva-se ao lado. A preocupação maior não é você fazer ao lado, e sim a preocupação com o quadril. Porque se você fizer ele muito aberto, você acaba abrindo o quadril aqui. Abrindo o quadril de uma forma assim que eu fique errado. Então, por exemplo, eu vou fazer aqui, onde vai causar o erro. Aqui causa o erro. Aí acaba fazendo aquela torção que eu falei. Porque aí ficou muito para fora, você é obrigado a manter a perna para fora, que a gente chama de andeor, e aí você acaba fazendo errado. Aqui fica o correto. Você consegue manter o andeor, preocupação do joelho, do pé e o quadril. Lembrando sempre que postura, encaixe de quadril, abre os ombros, tudo isso. Tá ok? Ó, vamos de novo. Rondejant. E levei ao lado. Quando nós vamos fazer dessa parte do lado para o movimento atrás, nós chamamos de derrière, levou a perna lá para trás, professora derrière, isso, e fecha. A rotação que você fez do quadril nesse exercício é onde você tem a preocupação maior do quadril.
para não soltar o quadril. Lembra que no começo, lá atrás do vídeo, lá no comecinho do vídeo, a gente se preocupou muito com o quadril. Encaixa o quadril, os ombrinhos para baixo, joelho esticadinho, tá? E a preocupação com os pés. Se você faz a rotação e não faz ela com excelência, você pode acabar lesionando não só o quadril, como o joelho. Porque você faz aquela torção que nós falamos no início do vídeo. Bem, o intuito maior desse projeto é fazer a prevenção para vocês que estão aí do outro lado. O professor pode ficar de frente. Eu, professor Carlos, nós estamos também à disposição também nas aulas online também, juntamente com a professora Etienne, tá? O intuito maior desse projeto é que você, que esteja do outro lado, se preocupe também com você quando estiver fazendo os exercícios. As aulas online foram uma febre, mas a preocupação com o aluno ainda é maior do que as aulas. Você ter uma atividade física é muito bom, mas a preocupação com você mesmo para que futuramente você não tenha nenhum tipo de lesão. Hoje, a estatística diz que muita gente, por estar fazendo exercício errado, acaba ocasionando muitas lesões. Então, aquilo que era para ser agradável e saudável, acaba tendo um custo muito caro. Tudo bem? Então, para você que está aí do outro lado, a preocupação maior é que você faça os exercícios corretamente, se preocupando com você mesmo, mesmo quando voltar presencial, as aulas presenciais também, que aí o professor está em sala de aula, vai corrigir você. Mas nas aulas online ele não está aí para corrigir você. Então, se preocupe máximo com vocês mesmo, para que não tenham nenhum tipo de lesão. Tudo bem? Quero agradecer muito à Prefeitura de Santana de Parnaíba, tá? E deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisa referente à postura e às aulas. Acho que foi tudo. Falamos da postura, o quadril, os joelhos abertos, a preocupação com os tendões, os pés, tá? Dos exercícios. O professor é de frente para a barra, tá? Dentre todos os exercícios que a gente começa, o aquecimento. Tá? O aquecimento que a gente faz, quando a gente começa os exercícios de demi-plié, tandi, grand GT, GT, rondejant, a preocupação maior é quando a gente começa os exercícios. Sexta posição e os aquecimentos. Tá ok? Ó, a gente começa sempre com eles en dedans, que é os movimentos voltados para dentro. A gente começa com os exercícios nessa posição, para que você comece a visar os músculos que você vai começar a fazer os exercícios rodeado para fora. Tá ok? Então, preocupe-se bastante com isso, tá? Dos exercícios que a gente começa fazendo com eles para dentro e depois a gente começa fazendo com eles para fora. En dehors, professora. Aí. Tudo bem? Muito obrigado. Professora, pode ficar de frente. Eu quero agradecer muito aqui a professora que participou desse projeto comigo. Tá? A preocupação maior desse projeto é com vocês, que estão do outro lado da telinha. E se preocupem com vocês também, tá? Quando vocês estiverem fazendo os exercícios em casa. Porque a preocupação maior é que, como não tem ninguém corrigindo vocês possam acabar ocasionando alguma lesão. Eu sou o professor Carlos, professor Etienne, e o nosso muito obrigado